O que Jesus ensinou sobre salvação? Esse é o nosso estudo de hoje. E se você não sabe, nós estamos estudando o livro Ensinos de Jesus, tá? Então, esse daqui é o segundo estudo. Se você não assistiu o primeiro ainda, vai ter aqui no card e também vai ter aí no canal para você pegar desde o início, tá? O primeiro estudo que nós fizemos foi sobre as Escrituras, né? Um estudo muito interessante para a gente começar, é uma introdução à Bíblia, tá? Então hoje nós vamos estudar sobre salvação. O que Jesus falou sobre salvação, né? O que ele nos deixou, qual foi o presente que ele fez, tudo isso nós vamos estudar hoje. E meu amigo, eu quero te lembrar de se inscrever no canal, tá? Porque esse estudo que nós estamos fazendo hoje, ele vai acontecer todas as segundas-feiras às 8 horas, tá? Então se você, para você não perder nenhum, né? Então já fica aí a dica para você se inscrever, né? Para não perder nenhum estudo, ok? Então, antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um estudo da sua palavra que vamos ter aqui. Pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer. Também abençoa essa pessoa que está assistindo na sua casa, no seu trabalho ou em qualquer lugar, para que ela também sinta o que o Senhor quer falar para ela, Pai. É isso que pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ó, se você não tem esse material aqui, você pode ir em qualquer igreja adventista, tá? E solicitar esse material. Lembrando que nesse material aqui não tem nada de achismo de igreja nenhuma, tá? E aqui o que eu vou falar também não é nada de achismo meu. É justamente nós vamos perguntar para a Bíblia e ela vai responder, ok? Então, antes de começar o nosso estudo, eu gostaria de ir com você lá para Isaías 28:10, que é um texto muito importante para a gente começar qualquer estudo, tá? Isaías 28:10. Eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia, tá? Para você acompanhar os versos e também com uma caneta, né? Para anotar e não esquecer dos versos, ok? Então vamos lá para Isaías 28:10, que diz o seguinte: olha só, porque preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então esse texto aqui diz para nós que o nosso método de estudo não é assim, eu achei um verso e pronto, através dele eu já vou fazer uma doutrina. Não, a Bíblia, ela não tem, por exemplo, um capítulo que fala sobre amor e não tem mais em outras partes da Bíblia. A Bíblia a gente vai montando um quebra-cabeça, né? Então pega um texto lá de Gênesis, pega um texto lá de João, pega um texto de Isaías e você vai montando a doutrina, tá? Então, assim, a gente nunca pode pegar um verso isolado e já montar qualquer ideia em cima dele. Por isso que, se você assistiu o primeiro estudo, você viu que a gente não ficou só em uma parte da Bíblia, né? A gente foi para o Antigo Testamento, foi para o Novo, vimos vários versos para entender toda a ideia do que Jesus falou sobre as Escrituras. E hoje não vai ser diferente, a gente vai falar sobre salvação, ok? Então, repetindo, grave esse verso aqui, que é Isaías 28:10, que não tem erro, ok? Então vamos lá para a nossa introdução do estudo. Olha só, eu esqueci de falar também que se você quiser esse material aqui de forma digital, já tem aqui o link abaixo do vídeo, tá? Então é só você procurar ali que vai ter, um site, ensinosdejesus.com.br, e aí você pode baixar, tá? Baixar rapidamente, são arquivos bem leves, e você pode imprimir e participar aqui, tá? É importante que, para você ter o melhor aprendizado, você faça antes do estudo, tá? E aí, quando a gente for fazer aqui junto, você pode tirar as suas dúvidas aqui embaixo, ok? Então, vamos lá. Jesus, ele veio para esse mundo com uma missão clara, tá? Isso a gente vai ver lá em Lucas 19:10. Então, olha só o que diz Lucas 19:10. Vai definir para nós, claramente, qual foi a missão de Jesus aqui na Terra, né? Lucas 19:10 diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Olha só, então bem definido, né? Buscar e salvar o perdido. Ele veio resgatar a humanidade da morte eterna. Então, assim, todos nós estávamos fadados a quê? A nascer, viver um pouco nessa terra e morrer pronto, né? Sem esperança de um dia melhor. E Jesus veio com essa finalidade de nos dar a vida eterna, que a gente vai ver lá na sequência, tá? Então, olha só, em sua apresentação no templo, isso quando Jesus nasceu, né? Você vai notar ali na história, deixa eu até ir ali para Lucas, a gente já está em Lucas, né? Então vai lá para Lucas 2,
o segundo capítulo de Lucas, bem no início, né? Eu gostaria que você visse esse verso que a gente vai ler aqui, que é Lucas 2, 29 e 30. Olha só o que diz. Esse daqui, só para você entender o que a gente está lendo, quando Jesus chegou ali como um bebê, né, com a família para ser apresentado, tinha um senhor esperando já Jesus. Olha só o que diz. Então, os versos 29 e 30. Vou ler a partir do 28 para você saber quem é, tá? Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, então tomou Jesus nos braços, né? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação. Então, olha só, ele estava tão antenado nas profecias que ele sabia que aquela criança era o Redentor do mundo, era o Salvador, né? E não foi só ele, se você continuar um pouquinho ali na história, né, do capítulo 2, você chega no versículo 36, que vai falar de Ana, tá? Ana também estava ali esperando o Salvador. E isso é muito triste, né? Porque as escrituras estavam na mão ali do povo, todo mundo sabia das profecias. Então, se você for ver, eu também vou deixar um segundo link aqui no nosso vídeo, que é um link de um artigo falando de todas as profecias com relação a Jesus. Então, falando que ele seria a paz, que ele nasceria da Virgem, né, que ele nasceria em Belém, tá, que fugiria para o Egito, que seria uma estrela guiaria o caminho. Então, são 10 profecias ali que se cumpriram na vida de Jesus e as pessoas não estavam antenadas. E aí, isso é um risco, a gente às vezes julga muito o povo do passado, né? Mas isso é um risco que nós corremos, porque se a gente não estudar as profecias, a gente vai cair no mesmo erro desse povo do passado, né? Então, de não saber qual é o momento que está vivendo e o que está acontecendo. Então, a gente pensa assim, poxa, mas nessa época aqui que esses dois, casal de idosos, né? Não que era um casal, mas era um homem e uma mulher, e eles estavam esperando ali Jesus, era para ter uma multidão, né? Alegre, com comemorando, né? Que estava vindo o Redentor, mas não, só 2 pessoas estavam antenadas ali. Isso, infelizmente, é o que acontece, né? Poucas pessoas param para estudar a Bíblia. Se você está estudando a Bíblia aqui comigo, parabéns, você está indo contra a sua natureza, né? Porque a nossa natureza é caída, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A nossa natureza não quer Deus, infelizmente, né? Para a gente procurar um tempo para estudar a Bíblia, para fazer uma oração, né? Principalmente na madrugada, é uma luta, né? Então, parabéns que você está aqui e eu desejo que você continue, tá? É uma luta difícil, né? É uma caminhada que você tem que ter muita persistência e eu tô aqui para te ajudar, tá? Se você tiver qualquer dúvida, né? Tenta entrar em contato comigo aí que a gente vai conversar, ok? Então, olha só, a grande missão de Jesus aqui a gente entendeu que é salvar, né? Que foi o que a gente viu ali em Lucas 19, versículo 10, né? Buscar e salvar o perdido. Só que a Bíblia informa mais coisas, né? Ela informa que todos pecaram. Isso nós vamos ver lá em Romanos, tá? Romanos é o livro que vem depois de Atos. Então você vai folheando aí a sua Bíblia. Depois de Atos vem Romanos. E aí nós vamos lá para o verso 5, para o capítulo 5, versículo 12. Olha só o que diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a gente já nasce, né, com essa natureza pecaminosa. E qual que é o salário do pecado? Ou seja, qual que é o resultado do pecado, né? Que está ali em Romanos 6, 23. Talvez esteja até na mesma página. E diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só que grande bênção que nós temos aqui. A gente vê que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, um presente, né, para nós. Então, vamos nos aprofundar aqui, né? Olha só, a única certeza da vida é a morte, como nós sabemos. E aqui nessa sequência de estudos que nós estamos tendo, nós também vamos ter um estudo só sobre a morte, tá? Um estudo muito interessante, quebrando vários paradigmas, né, que a gente tem sobre a morte. E aqui eu não vou me aprofundar nesse assunto, senão a gente vai perder o foco, tá? Quando a gente vai fazendo o estudo, vai abrindo muitas e muitas portas que, se a gente não se controlar, vai passar muito tempo aqui, ok? Então, continuando, né?
para que tivéssemos uma segunda chance, Jesus interveio. Olha só que bênção. E ele se dispôs a morrer em nosso lugar. E nesse momento eu gostaria de fazer uma pergunta. Você morreria por algum familiar teu? Aí você pode estar pensando assim, se fosse tal parente, sim, se fosse tal parente, não, né? Então, para você não ficar nessa dúvida, eu vou mais longe. Você morreria por um conhecido teu? Olha só que pergunta vai ficando mais difícil de responder, né? Então, assim, poxa, não, né? Você pode responder. Mas aqui a gente viu que Jesus, ele morreu por todos, né? Então pensa assim naquela pessoa que você acha que é o mais pecador, né? Jesus morreu por essa pessoa também. E ele morreu por aqueles também que estavam crucificando ele na cruz. Imagina que grande amor que ele tem, né? Ele não morreu só pelos salvos. Ele morreu para dar oportunidade para todas as pessoas. E isso é difícil de a gente entender, né? Como que uma pessoa tão boa morreu por gente tão ruim, né? E a gente também está enquadrado nesse grupo, né? Eu gostaria que você lembrasse o pior pecado que você já fez. Se alguém soubesse desse pecado, você acha que essa pessoa te trataria do mesmo jeito? É uma situação difícil de falar, né? Mas continuando aqui, olha só, ele veio nos salvar da condenação do pecado, né? E nos garantir o direito da vida eterna. A gente tem que entender que a salvação ela só se perde, a gente já ganhou ela. Jesus na cruz ela deu para nós. Só que muitas vezes a gente não leva a sério, né? A gente perde justamente porque a gente não liga, e isso é muito triste. Eu gostaria de ler um verso com vocês, lá em Romanos 8, 28 e 29. Olha só o que diz. Romanos 8, 28 e 29. A gente vai falar aqui sobre um tópico que é muito interessante, que muitas pessoas pregam e às vezes estão algum ponto equivocado, tá? Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse verso aqui, muitos interpretam ele que muitas pessoas foram predestinadas a ser salvas. Só que é um erro muito comum pensar que esse texto aqui está falando alguma coisa referente a isso. Isso, a gente pode ver que não, na verdade, Deus, eu acho que até citei isso no estudo anterior, Deus ele não criou ninguém para morrer, né? Isso nós podemos ver lá em Mateus 25, 41, tá? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? E aí nós vamos lá no capítulo 25, versículo 41. A gente vai ver quem que Deus pretende destruir, né? Olha só, versículo 21 diz assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, que a gente também vai estudar mais para frente, foi preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque Deus quer destruir o mal, quer destruir o causador do mal, que é o diabo e seus anjos. Só que as pessoas, elas ficam ali abraçadas ao pecado, e aí Deus, querendo acabar com o pecado, vai acabar com elas também, né? Ele não preparou ninguém para se perder. Tanto que a gente já falou aqui, ele morreu por todo mundo, né? Ele não morreu por um pedaço só de pessoas, morreu por todos. E isso a gente pode ver lá em Romanos 2:11, tá? Eu preparei uns versos aqui para a gente debater. E olha só, Romanos 2:11. É importante que você esteja aí com a sua Bíblia para você ir aprendendo onde está cada livro, né? Então, por exemplo, eu falei aqui Romanos 2:11 e a gente estava em Mateus, né? Então, pausa o vídeo aí, procura também para você ter familiaridade com a Bíblia, ok? Então, Romanos 2:11 diz o seguinte, porque para Deus não há acepção de pessoas. Então, como que eu crio uma ideia de que pessoas não vão ser salvas, né? Ou foram criadas para não serem salvas, se aqui o verso diz, porque para Deus não há acepção de pessoas. Então, vê que é uma coisa que não se encaixa, porque Deus ama a todos, né? Independente do maior pecado que você fez, independente de se você achar que é a pior pessoa do mundo, Deus continua te amando. É muito diferente do humano, né? Quando você faz alguma coisa para alguém, aquela pessoa já te olha meio torto, já não quer te ver. Deus está pronto
a nos perdoar, né? E nós vamos ver também na sequência desse texto, ok? Na sequência desse estudo. Então vamos para a nossa primeira pergunta? Olha só, qual é a condição da natureza humana após o pecado? Então nós vamos entender qual é a característica do ser humano quando tem o pecado, ok? Então nós vamos ver 3 versos, né? Vamos ver então primeiro que é Gênesis. Gênesis está lá no início da Bíblia, tá? Gênesis capítulo 6, versículo 5. Então peguem na sua Bíblia também, né? Como eu já falei, para você ter familiaridade com a Bíblia. Olha só, Gênesis 6, versículo 5 diz o seguinte: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Esse verso aqui faz parte de um capítulo muito triste de Gênesis, porque se você está com a sua Bíblia aí, você vai ver que o título do capítulo 6 é A Corrupção do Gênero Humano. Então olha só, o ser humano estava tão degradado, que aí Deus se arrependeu de ter criado ele. E isso a gente já viu no estudo anterior, que esse se arrepender aqui, no original hebraico, né, que foi a língua que foi escrita, Gênesis, esse arrepender não é um arrepender humano, né? Por exemplo, você fez uma escolha errada e se arrependeu. Aqui está dizendo de uma tristeza profunda, né? Uma tristeza como se fosse assim, hoje nós, quando perdemos algum parente próximo nosso que a gente ama muito, né? Essa profunda tristeza. Então, aqui a gente vê que o ser humano sem Deus é só para baixo, né? Não tem nada de evolução sem Deus. Porque é Deus que eleva o nosso pensamento, eleva as nossas atitudes, né? Tanto que a gente vê lá em Gálatas 5, 22 e 23, os frutos do Espírito são só coisas boas, né? Que o ser humano normalmente não consegue alcançar essas coisas. Então, olha só que tristeza, né? Essa é a nossa natureza. E a gente vai ver mais 2 versos para confirmar o que a gente está lendo aqui, que é Salmos 51, 5, né? Salmos, você pode até saber, ou se você não sabe, Salmos é o maior livro da Bíblia, né? Ele tem 150 capítulos. E olha só, a gente vai ver o 51, versículo 5, que diz o seguinte: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então olha só, mesmo aquelas crianças que acabaram de nascer, elas já nascem com essa atmosfera pecaminosa, né? Tanto que a gente vai ver uma criança, ela é egoísta, né? Ela não quer dividir as coisas. Então faz jus a esse verso, né? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E o último verso é Mateus 15, 19. Olha só o que diz. Vamos lá para Mateus. Então, como a gente já viu, é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Mateus 15, versículo 19. Olha só o que diz. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. Então, olha só que triste, né? Do coração humano só brota isso. Então, tudo de bom que você vê saindo de mim é o Espírito de Deus. E tudo que você vê saindo mal de mim é justamente o Gustavo. Eu achei esse exemplo muito legal, que um amigo meu, o André, falou. Então, define bem a nossa característica. Tudo que vem de bom de nós é justamente o Espírito de Deus pairando na nossa vida, né? Se não fosse ele, era só ladeira abaixo. Então, qual é a situação da natureza humana após o pecado? É totalmente declínio, né? É totalmente caída, tá? Então, essa daí é a nossa primeira pergunta do estudo, tá? E eu queria ler mais um verso para complementar isso aqui, Isaías 59, versículo 2, tá? Isaías vai fazer a gente entender um pouquinho mais da natureza do pecado. Olha só, Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha só que pesado, né? O pecado é como se fosse criando uma barreira, né? Pensa aí, você tentando falar com um amigo e uma barreira física mesmo vai formando. É difícil falar com o nosso amigo, né? E esse aí é a mesma coisa que acontece entre nós e Deus. O nosso pecado vai nos afastando dele, vai cobrindo, é como se fosse tampando a gente para Deus, né? E isso é fruto das nossas escolhas, né? Satanás atenta a nós, mas cair
é fruto da nossa escolha, né? Então, como que eu não vou cair? Se eu estiver mais firme com Deus, se eu tiver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, né? Principalmente nas primeiras horas do dia, fortalecer o meu espírito para que eu não caia, né? Então, eu queria até complementar esse verso que a gente acabou de ler, né? Com Provérbios 28, versículo 9. Olha só o que diz: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha só que pesado. Então, se eu não quero, eu sei o que é para fazer e não faço, né, vivo uma vida de pecado, de adultério, né, de roubo, aqui diz que até a minha oração Deus não vai querer ouvir, porque Ele não pode se negar, né? Por exemplo, poxa, Deus mostra tudo lá para nós fazer. Aí como que Ele vai me abençoar se eu estou em pecado? Né? Não faz sentido. Isso a gente pode ver como exemplo muito forte na vida do povo de Israel, né? Deus lá, através de Moisés, mostrou para eles todas as bênçãos que eles teriam se eles seguissem a Deus, né? Se eles colocassem em prática tudo o que Deus recomendou para eles. Mas como eles escolhiam servir os deuses das nações vizinhas, aí Deus também tinha que se retirar da vida deles, né? Porque eles deliberadamente escolhiam não estar com Deus. Isso é muito triste. A gente viu que eles foram levados cativos, né? Que eles sofreram muitas derrotas. Então, isso é fruto do quê? De você não andar com Deus, né? Não é que Ele vai te amaldiçoar, mas é que simplesmente a bênção dele não estando na sua vida, você vai sofrer demais, né? Por exemplo, eu costumo dar o exemplo do chuveiro quente. Você está ali tomando um banho bem quentinho no frio, e aí daqui a pouco o chuveiro cai, a luz cai, né? Ou o chuveiro queima. Você não dá uma sensação muito ruim? É justamente isso que dá a bênção de Deus, né? Então ali é o quentinho. Só que quando você escolhe não estar com Deus, Ele tem que retirar aquela bênção dele. E aí você toma um banho gelado, né? Então, só para você entender mais um pouco, ok? Então a nossa natureza é totalmente caída, né? Não tem como a gente ser bom a partir de nós mesmos. É simplesmente o Espírito Santo nos ensinando o caminho, né? Vamos então para a nossa pergunta 2. A pergunta 2 é assim, ó. Que plano Deus estabeleceu para salvar o ser humano da morte eterna? Olha só. Então aqui a gente viu claramente que a nossa vida é sem esperança, né? E agora nós vamos ver que Deus estabeleceu um plano para nos salvar. Vamos ver então isso? Está lá em João 3,16. João 3,16 talvez você conheça, tá? Eu vou colocar na tela e você vai lembrar desse verso. Ou se você acompanha aí na sua Bíblia, né? Você também talvez você vai lembrar, porque é um verso bem conhecido, ok? João 3, versículo 16, que diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense no grande amor de Deus por mim e por você, né? De dar o próprio Filho para nos salvar, uma raça que não tem nenhuma qualidade, né? E Deus nos amou, né? Então eu gostaria que você pensasse nesse momento no melhor lugar que você já teve. Talvez uma viagem num lugar muito bom, né? Ou talvez um parque de diversão, um parque aquático, sei lá, um lugar bem legal. Pense que a gente passa um tempo nesses lugares e não quer voltar para casa, né? Não quer voltar para a rotina, porque são lugares muito legais. Só que Jesus estava no céu. Olha só, tenta entender, a gente vai nesses lugares, a gente cansa, né? Passa o dia ali, você fica exausto, você quer descansar um pouco, mas é muito legal, né? E Jesus estava num lugar perfeito, né? O próprio céu. É um lugar que a gente não consegue imaginar tudo que tem, né? E Jesus saiu de lá para vir morrer aqui por mim e por você. Pensa no grande amor, né? De sair de um lugar onde você é adorado por todos os seres celestiais, e aí vir aqui até a terra para morrer por pessoas que ainda xingaram, que bateram nele, né? Que falam mal dele, que tratam ele de todo jeito ruim. Então, olha só que grande amor que ele teve por uma raça que não merece, né? A gente tem que entender que não importa o que a gente faça, a gente não merece o amor de Deus, né? Não importa se a gente passar 1 milhão de anos agradecendo a Deus, não vai ser o suficiente para demonstrar um agradecimento por todo o amor que Ele tem por nós, né? Então, a gente tem que entender bem claramente que não importa o que a gente faça, a gente não merece, ok? Vamos então
continuar aqui o nosso estudo, vamos para a nossa pergunta 3, que assim, Jesus definiu sua missão, ou como Jesus definiu a sua missão, né? Vamos ver lá em João 12, já estamos no livro, né? João 12, 47, tá? É um pouquinho mais para frente, capítulo 12, versículo 47. Olha só, se alguém ouvir as minhas palavras, deixa eu jogar aqui na tela também. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo, né? Então, Jesus define aqui a vinda dele como para salvar, né? Lembra que a gente viu lá em Lucas, o primeiro verso que a gente leu, Lucas 19:10, né, que Jesus veio para buscar e salvar o perdido, tá? Então se você tiver com o seu papel aí, se você imprimiu, você pode responder aí que ele veio salvar, né? Tá, mas como salvar? Vamos para a próxima pergunta, né? Como que ele salva nós? Então, o que Jesus fez por nós na cruz? E aí a gente vai ver também 2 versos, tá? O primeiro deles é João 10:15. Eu vou ler com vocês aqui na tela, tá? Porque eu vou focar no outro verso. Olha só. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E aí a gente vai entender isso com maior profundidade em 1 Pedro 2:24, tá? 1 Pedro 2:24 está lá no finalzinho da Bíblia, tá? Então, se você chegou em 1ª, 2ª, 3ª João, você volta um pouquinho que você vai chegar em 1ª e 2ª Pedro. Mas a gente vai em 1 Pedro 2:24. Olha só o que diz aqui. 1 Pedro, então, 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, Jesus ali na cruz, ele levou todos os nossos pecados. Coisa que a gente iria carregar até o fim da vida, morrer e pronto, né? Acabou a existência. Jesus nos deu essa segunda chance. E sobre isso, sobre a morte de Jesus, você pode ver um pouquinho, um reflexo, né? No filme A Paixão de Cristo. Ali você vai ver todo o sofrimento que Jesus teve, né? Não na sua totalidade, porque a gente sabe que foi muito mais, mas ali a gente consegue sentir um pouco do grande amor que Deus teve por nós. Ele sofreu muito. Às vezes a gente trata essa bondade de Deus, né, de morrer na cruz por nós, como algo leviano, né? Por exemplo, a gente tanto sabe, que não sabe que sabe, e aí não dá valor, infelizmente, né? Mas ele levou os nossos pecados, né? Ele levou todos. Então, todos que já morreram cometeram, todos que vão ainda nascer vão praticar. Então, olha só, quanta coisa que ele suportou naquela cruz, né? Então, fica aí de recado para você ver esse filme, A Paixão de Cristo, porque você vai entender um pouquinho mais desse amor, tá? Então, olha só, impressiona mais o fato de Jesus fazer isso, mesmo sabendo que muitos não reconheceriam esse sacrifício. Se a gente for ver quem é cristão de verdade nesse mundo atual, é muito triste a porcentagem em relação ao contingente de cristãos que professam ser cristãos, né? Então, quantas pessoas vivem hoje como se não houvesse a história da cruz? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas vivem como se Deus não existisse? Infelizmente, né? Muitas pessoas. Então, se você for ver aqui, a gente já estudou qual é a situação da natureza humana, né? A gente viu que é caída, a gente viu que Deus estabeleceu um plano para salvar a humanidade, né? E olha só, a gente viu que Jesus definiu sua missão, era salvar. E aqui a gente viu que ele morreu por nós na cruz, né? Isso deu o direito da salvação para nós. E aí a gente vai continuar na próxima pergunta, olha só. O que Jesus ensinou sobre a alegria no céu quando um pecador é salvo? Opa, então peraí, quer dizer que a cada pessoa que é salva aqui na terra tem alguma coisa no céu? Vamos ver lá em Lucas 15, dos versículos 4 a 7. Então olha só, Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, tá? Lucas 15, versículos 4 a 7. Diz assim: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo,
E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe, isso daqui faz a gente pensar. Aqui não está falando só de uma vez, né? A pessoa não erra uma vez, se arrepende e pronto, vive em paz para sempre, né? A nossa luta é diária, né? Então todo dia a gente está se arrependendo dos nossos pecados, né? E aqui traz uma situação bem interessante, porque quando o humano faz alguma coisa mais de uma vez para nós, a gente já começa a ter um sentimento de repulsa, né, com esse ser humano. Então, por exemplo, foi lá, fez alguma coisa errada para mim, aí pediu perdão, ok, perdoei, né? Só que daí faz a segunda vez a mesma coisa. Aí você já fala assim, tá bom, eu perdoo. A terceira vez você já não quer nem ver essa pessoa, né? Mas aqui a gente vê que não. O céu, ele sempre comemora quando o pecador se arrepende. Então, não importa se a pessoa errou 1 milhão de vezes na mesma coisa, o céu comemora quando ela se arrepende, né? Então, isso traz para nós uma grande lição, né? Como que a gente tem tratado o nosso irmão? Nosso irmão vale o sangue de Cristo, né? Nós estamos no mesmo pé de igualdade dos nossos irmãos. E eu queria ler com vocês Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11 vai trazer um texto muito legal. Olha só. Muitas pessoas falam que Deus não gosta do ímpio, né? Só morreu pelo salvo, como a gente viu lá, que não é verdade. E olha só. O que diz o verso 11 do capítulo 33 de Ezequiel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que vez de morrer, ó casa de Israel? Então, olha só, não é a intenção de Deus que ninguém se perca, né? Mas sim que todos cheguem ao arrependimento, porque Ele morreu por todas as pessoas, não só pelas que vão se salvar. Vamos para a nossa próxima pergunta? Olha só, a salvação depende de nossas obras? Esse aqui é um ponto muito importante da gente estudar, tá? Vamos ver, será que então se eu for bonzinho a vida inteira eu sou salvo? E se eu for malzinho a vida inteira eu vou me perder? Vamos ver na Bíblia então? Vamos lá para Efésios 2, versículos 8 e 9, tá? Eu vou colocar aqui na tela, mas vou pegar aqui na Bíblia também. Efésios está depois de Gálatas, tá? Então se você chegou em Gálatas é só avançar. E se você chegou em Filipenses, é só voltar um pouquinho, tá? Então, Efésios 2, versículos 8 e 9, diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Presta atenção no verso 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Olha só que interessante. Então, eu sou salvo pela graça. Aqui a gente pode demonstrar de uma forma analógica, né? Para a gente entender um pouquinho mais isso daqui. Então, como que eu sou salvo? É como se a gente... deixa eu pensar aqui. Então, assim, como que a gente alcança a graça? Através da fé, né? E não de obras. Então, assim, para eu alcançar a graça, eu preciso de uma luva, que é a fé, para eu alcançar a graça. Conseguiram entender mais ou menos? E assim, não de obras para que ninguém se glorie. Então esse verso aqui está dizendo para mim que não importa o tanto de coisa boa que eu fizer nessa terra, se eu não tiver a fé em Cristo, isso não vale de nada, né? Então aqui a gente até pensa por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela deu a vida dela para fazer o bem pelas pessoas. Só que se ela não tiver fé em Cristo, de nada valeu tudo aquilo, né? E aí você pode estar pensando assim, poxa, mas esse verso aí, será que só esse verso fala sobre isso? Não, vamos ver também Gálatas 2:16, que é um pouquinho antes de Efésios, tá? Vai dizer o seguinte: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então olha só, fica bem claro. Vocês viram que um verso complementa o outro?
pelas obras ninguém é justificado, né? Ficou bem claro, eu acho legal desses versos que não dá margem para erro, né? Então, assim, a gente lê e não tem como pensar outra coisa. É justamente o que está escrito ali, ok? Então, a salvação depende das nossas obras? Não. Explicitamente não, né? Nós somos salvos pela graça de Deus, independente das boas obras. Mas sobre as obras a gente vai entender na última pergunta, ok? Então, vamos continuar? A nossa pergunta 7, olha só o que diz. Como o ser humano pode alcançar a salvação? Opa, então a gente viu que Deus trouxe para nós essa oportunidade de salvação e a gente pode alcançar ela. Mas como? Né? Vamos lá para Atos, capítulo 16, versículo 31. Então, Atos, capítulo 16, versículo 31, diz o seguinte. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Olha só, creia no Senhor Jesus, né? E o próximo verso que nós vamos ler está lá em 1 João, capítulo 5. Então, lá para o final da Bíblia, né? Como eu disse lá no estudo anterior, quando tem um numeral antes de João, é lá no final da Bíblia, tá? Então, 1 João 5, versículos 11 e 12. Olha só o que diz. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, bem claramente que você precisa crer em Jesus, né? Então, crer todo que ele encarnou, que ele veio como homem, né? E morreu por nós, tá? Então, como o ser humano pode alcançar a salvação? Através da fé em Cristo, né? Então, vocês viram como é simples? Se fosse alguma coisa difícil, por exemplo, para você ser salvo, você tem que ir até Jerusalém uma vez por ano e ficar lá por uma semana, né? Sei lá, fazendo alguma coisa em Jerusalém. Mas não, é uma coisa bem simples, né? Se fosse isso difícil, você não se empenharia para fazer, porque você pensaria assim, poxa, eu quero ser salvo, então eu vou fazer o que me compete, né? Vou fazer isso que Deus está pedindo. Mas é uma coisa tão simples, né? Creia em Jesus. Às vezes a gente torna difícil umas coisas tão simples, né? Infelizmente. Então, você conseguiu entender, né? Para nós alcançarmos a salvação, creia em Jesus, ok? E agora a pergunta 8, que é uma pergunta muito boa, diz assim, se somos salvos somente pela graça, qual é o valor das obras na vida cristã? Então, a gente vai lá para Efésios, vamos voltar para Efésios 2, versículo 10. Olha só o que diz. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus, ele criou nós para as boas obras, né? Que é o que diz aqui. Então as boas obras testificam de um caráter, né? De uma vida que foi salva. Mas nós não vamos ficar só nesse verso, vamos também para Tiago 2,17. Um pouquinho mais para frente. Tiago 2, versículo 17, diz assim. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Então, o que a gente entende aqui? As obras salvam ou não salvam? As obras, elas testificam, como eu falei, né, de uma pessoa que foi salva. Então, por exemplo, como que eu vou colocar em prática amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo? Né? Então, é através de fazer coisas boas para o meu próximo. Então, a gente pode trazer uma analogia aqui dos nossos pais, né? Eu amo meu pai, por isso eu vou obedecer ele. Entendeu? A gente consegue, de uma forma mais simples, entender. Só que sobre as obras, muitas pessoas vão para os extremos, né? E o extremo sempre é ruim, tá? Quando chega no extremo é porque não tem equilíbrio. Então, o primeiro extremo que a gente pode ver aqui é que muitas pessoas acreditam que as obras podem, de alguma coisa, de alguma forma, né, influenciar eles para se salvar. Vamos ver, então, na Bíblia, Jeremias 13, 23. Olha só, Jeremias 13, 23 vai trazer um verso bem interessante sobre, será que nós podemos nos salvar por nós mesmos pelas nossas obras? Olha só o que diz. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Tá? E o segundo verso é Isaías 64, 6. Isaías 64, 6, que diz o seguinte. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha só que pesado. Então,
por nós mesmos nós não conseguimos ser bons, né? É simplesmente o Espírito Santo atuando na nossa vida que nos traz essa bondade, né? Que são frutos do Espírito Santo. E o outro extremo que nós temos aqui é quando a pessoa acha que pela fé em Cristo ela isenta ela de obedecer à lei. Só que o resultado natural de ser salvo por Jesus é fazer boas obras, né? Isso nós podemos ver lá em Mateus 25, dos versículos 37 a 40. E Jesus deixou bem claro que quando nós estamos ligados a Ele, nós vamos dar bons frutos, né? Que isso nós podemos ver lá em João 15, versículos 5 e 8. Então, meu amigo, Jesus já deu o 100% dele, tá? Tem até uma imagem aqui que vai exemplificar bem. Deixa eu colocar. Olha só, Jesus na cruz, ele deu 100% dele. Quanto que a gente está dando hoje para Jesus? E eu queria encerrar com esse texto aqui. Eu gostaria que você fizesse um compromisso com Deus. Não é um compromisso comigo, não é um compromisso com a pessoa que te mandou esse link, tá? É um compromisso entre você e Deus. Olha só, compreendendo hoje o plano de Deus, desejo confiar unicamente nos méritos de Cristo para minha salvação, que foi o que a gente viu aqui. Nada vem de bom do ser humano. A gente não tem a capacidade de nos salvar, né? Quero agora abrir a porta do meu coração e permitir que Ele faça morada para todo sempre. Se esse é teu desejo, eu gostaria de orar com você nesse momento. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo estudo que tivemos aqui sobre salvação. Agradecemos porque o Senhor deixou tudo escrito na sua palavra para que ninguém hoje nos engane, Pai. Nós sabemos que as obras são importantes, só que elas não são o método de salvação, porque o Senhor fez tudo, nos deu a graça da vida eterna às nossas vidas, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos dê persistência nessa caminhada, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas e que assim muito em breve possamos estar com o Senhor nos ares, Pai. Nos ajuda também a continuar sempre estudando um pouquinho mais da Tua Palavra, principalmente nas primeiras horas do dia, para que assim nós possamos ser fortes guerreiros do Seu nome, Pai. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.